Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui na praia. E gente, eu tô com meu biquíni. E olha ali a praia. Gente, eu tô dando uma estrelinha. Quer dizer, eu não sei da estrelinha, né, gente? Eu só tô girando. Que muito massa, gente. Eu tô aqui. Eu esqueci de gravar. Não tem o vlog que eu mostrei, vlog de viagem. Eu esqueci de gravar quando eu cheguei pra vocês. Então eu só gravei hoje, terminando o vídeo. Então, gente, não reparem. Não reparem porque eu sou doida. E aí, gente, já eu volto com vocês. Só pausa aqui, gente.